para a quarta-feira, o dízimo no Novo Testamento. E vimos de forma muito clara como o dízimo foi, sim, recepcionado no Novo Testamento. Primeiro, com as declarações de Cristo, né? E em segundo lugar, com as declarações do apóstolo Paulo. Então, na quarta, nós vimos o dízimo de forma muito clara nos evangelhos e vimos o dízimo de forma muito clara durante as cartas e as epístolas. Nós vimos, inclusive, um pequeno problema que estava tendo na igreja, né? E a interpretação que os irmãos fizeram no primeiro século, chegando sim à conclusão de que a melhor forma de louvar a Deus com os dízimos seria, obviamente, os 10%, né? Os 10%, em decorrência do que estava acontecendo em Gálatas, né? Agora, nós que estamos trabalhando somente com os textos que de forma clara falam dízimo, né? No Novo Testamento, de forma clara falam dízimo no Novo Testamento. Vamos agora trabalhar com Hebreus. Vamos trabalhar com Hebreus e Hebreus capítulo 7. Aqui está mais um texto que fala de forma muito clara sobre a questão sobre a questão do dízimo. Hebreus capítulo 7 é a interpretação de Gênesis capítulo 14. Em Gênesis capítulo 14, para quem talvez tenha se esquecido um pouquinho do texto de Gênesis, 4 reis, 5 reis se ajuntam e resolvem lutar contra 4 reis. E por que 5 reis se ajuntam e resolvem lutar contra 4 reis? Por uma razão simples. Eles estavam em escravidão e domínio de um daqueles reis. E aí eles resolvem se levantar contra esse rei, resolvem lutar contra esse rei para sair da escravidão. Esse rei tem alguns colegas, ninguém vai estar sozinho no tempo e no espaço. Alguém vai estar sozinho? Ninguém é bobo, né? Principalmente na antiguidade bem primitiva, onde as coisas eram resolvidas na base da pancadaria, irmãos. Uma coisa horrível, mas era assim. Era a lei do mais forte abatendo o mais fraco. Você não tinha a ONU na época, você não tinha países se reunindo, países dizendo, olha, não faça isso, não brigue, não. Isso é a antiguidade da mais brava. Aonde quem tinha o maior número de instrumentos para abater o outro ia se utilizar desse direito, ia abater, ia se impor. Era assim na antiguidade, infelizmente. E aí o que acontece? Em Gênesis 14, você tem... Vamos rapidamente para Gênesis 14, a gente volta para Hebreus. Desculpe, é bom, a gente tem tempo, bem longe, em quarta-feira, não tem problema. Volte comigo um pouquinho em Gênesis 14. Aí, em Gênesis 14, você tem um problema sério. Você tem uma daquelas cidades que se levanta contra o rei e quem está na frente de tudo. Uma daquelas cidades, meus irmãos, foi Sodoma, outra foi Gomorra. Quem está residindo em Sodoma? O sobrinho de Abraão, Ló. Quem é levado cativo com todos os seus bens? Ló é levado cativo com todos os seus bens. E, a partir do versículo 12, assim diz a palavra do Senhor. Vamos juntos? Vamos ver. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abrão, um hebreu. Ele habitava junto aos cavalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol, e o irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão,
porque Abraão não era bobo também não, né? Abraão tinha, com todo respeito, a sua gangue, né? Com todo respeito, né? E aí o que acontece? Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o seu povo. Versículo agora 18. Aí aparece esse personagem, do nada, aparece um homem chamado Melquisedeque, esse personagem. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e lhe deu o dízimo de tudo. E lhe deu o dízimo de tudo. Amados, olha que redação e que texto interessante. Até esse momento na Bíblia, você não tinha ouvido falar da palavra dízimo. Não tem. Você não tinha ouvido falar da palavra dízimo. Aqui está a primeira vez em que na Bíblia aparece a palavra dízimo. A segunda vez é quando Jacó, apertado, absolutamente apertado, ele diz assim: Senhor, estou fugindo, mas se eu voltar, se tu fores comigo, se tu me deres pão, se eu tiver absolutamente tudo e eu conseguir voltar em paz, porque meu irmão quer me matar, então eu vou dizimar de absolutamente tudo. Interessante, né? Você abrir a palavra de Deus e você vê que alguns termos aparentemente surgem do nada. E do nada eles se colocam como algo que existe e que, ao que parece, é muito normal, extremamente normal. Porque normalmente nós ouvimos falar que o dízimo ele é da lei, né? Sim, ele foi estabelecido também na lei, foi parametrizado na lei, foi colocado no seu devido local com a lei, com as finalidades da própria lei, que todos nós já estudamos. Agora, o que é interessante é que, antes de qualquer coisa, você tem Abraão dizimando, você tem Jacó dizendo que ia ser fiel nos dízimos, tanto é que o voto dele é em cima disso. E daí advém algumas perguntas. Primeiro, quem é esse homem chamado Melquisedeque? Segundo, por que Abraão dizima? Terceiro, Abraão dizima de quê? Né? E quarto, de onde vem então essa prática de dízimo? De onde vem? Né? O texto aqui diz que Melquisedeque, rei de Salém, ou seja, uma daquelas cidades existentes na época, traz para Abraão pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoa Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E, obviamente, louva a Deus pela vida de Abraão e pela bênção que ele deu a Abraão. Aí é que entra, obviamente, o texto que nós estamos no Novo Testamento, que é o texto de Hebreus, capítulo 7. Vamos a ele. As informações em Gênesis, aparentemente, são pequenas e simples. E Hebreus, obviamente, nos ajuda de forma muito grande num texto como esse, demonstrando, obviamente, que não só Cristo utiliza-se do Velho Testamento, mas também os apóstolos se utilizam do Velho Testamento.
tornando assim a Bíblia, irmãos, um todo muito interessante, muito interessante. Então vamos para Hebreus, capítulo 7. O autor de Hebreus, que ninguém sabe com certeza absoluta, você tem alguns escritos e alguns grandes homens de Deus dizendo que é Paulo, outros chegam a dizer que é um dos pais da igreja do primeiro século, que a gente acha difícil, porque a Bíblia está fechada desde o ano 90, né? Mas há muitas opiniões sobre o autor de Hebreus. Eu pessoalmente acredito, em razão da redação, do estilo que foi o apóstolo Paulo, mas Hebreus é escrito para mostrar a superioridade de Cristo em relação a qualquer coisa. Qualquer coisa que você pensar, Cristo é superior. Então, aqui no capítulo 7, a grande finalidade é mostrar que Jesus é sumo sacerdote, e é sumo sacerdote final, e é sumo sacerdote superior a todos os demais sumos sacerdotes que tinham em Cristo a sua completa identificação e o seu completo entendimento. Daí Cristo ser sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E o texto começa dizendo assim, capítulo 7, versículo 1 de Hebreus: porque este Melquisedeque, vamos pegar do 6 e 19 e 20, capítulo 6, versículo 19 e 20, que fica mais fácil. O qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de quê? Melquisedeque. Aí vem e começa o capítulo 7 a explicar Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, então está falando do mesmo Melquisedeque lá de Gênesis 14, primeiro por causa do nome, segundo por causa do cargo que exercia. Era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, lá também diz isso, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo e, primeiramente, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Aí vem com uma informação que não está lá em Gênesis: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o primeiro patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdote têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam-se dízimos de homem que morre. Ali, porém, de quem testifica que vive, e, para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou o dízimo, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Vamos, em primeiro lugar, entender, então, Melquisedeque. Pelo que está em Hebreus, capítulo 7,
aqueles que interpretam a pessoa de Melquisedeque como uma teofania. O que é teofania? Teofania é uma expressão que designa aparições de Cristo no Velho Testamento. Então, toda vez que Cristo se manifestava, havia uma teofania. Teo, Deus, fania, aparição em forma física e em forma humana. Então, muita gente diz que Melquisedeque não existia, que ali foi literalmente Cristo aparecendo no Velho Testamento, e Cristo aparecendo, Melquisedeque não seria um personagem histórico, mas sim Cristo aparecendo, e Abraão, obviamente, sendo abençoado por Melquisedeque. E aí muitos pegam o que está em Hebreus e diz, olha, se ele não tem início de dias, se ele não tem genealogia, se ele não tem final de dias, então, e vive eternamente, só pode estar escrevendo o quê? Jesus Cristo. Então Melquisedeque não existia, ali foi uma aparição de quê? De Cristo. Só que o próprio texto de Hebreus diz que Melquisedeque foi um ser humano histórico. Quando se diz que não tem início de dias e não tem final de dias, é porque não se tem um registro histórico de quando ele nasceu e quando ele morreu, e não se tem um registro histórico de sua vida. Mas quando o texto sagrado diz que ele foi feito semelhante ao Filho de Deus, o texto está dizendo que ele não era o Filho de Deus. Ele era o quê? Semelhante ao Filho quê? De Deus. E aqui está algo muito bonito. Sabe por quê? Pelo seguinte fator. Quando nós pensamos no Velho Testamento, Melquisedeque é uma figura fundamental do Velho Testamento. Por quê? Vamos juntos? Criado o homem e a mulher, eles caem. Quando eles caem, eles são expulsos de onde? Do jardim do Éden. Tem os seus 2 primeiros filhos. Quando tem os seus 2 primeiros filhos, o mais velho mata o mais novo. Só que quando o mais novo nasce, só que quando o terceiro nasce, por nome de Sete, é interessante como a mãe e o pai consideram Sete e dizem assim, olha, Deus me deu um filho no lugar daquele que faleceu. Deus me deu um filho no lugar daquele que faleceu. E quando a palavra de Deus começa a falar agora, não mais de Caim e Abel, mas de Caim e Sete, você vendo a genealogia de Caim, a Bíblia deixa bem clara que Caim foi homem forte, poderoso, seus filhos homens fortes, poderosos, grandes homens, grandes construtores, grandes e poderosos em matéria de agricultura, em matéria de construção, em matéria de cidades, em matéria de poder. E quando fala dos filhos de Sete, não tem esse relatório no tocante aos filhos de Sete quanto aos feitos materiais. Mas vem com os filhos de Sete, a genealogia de Sete, com gente que, à medida que passava o tempo, se aprofundava na intimidade com Deus. De Sete vem quem? De Sete vem Enoque. De Sete vem Enoque. Aquele que anda com Deus, e Deus para si o tomou. Depois de Sete vem quem? Noé, que mediante e diante toda uma geração incrédula, que Deus se arrepende de inclusive ter feito o homem, Noé acha graça diante de Deus, Noé anda com Deus e Deus retira, obviamente, Noé de todo aquele dilúvio, de toda aquela destruição. Então, quando você vê essas duas genealogias, uma genealogia completamente fora da presença de Deus, completamente longe da presença de Deus, mas poderosos na terra, grandiosos na terra, grandes homens, e outra genealogia que aparentemente na terra não produzia tanta coisa, talvez uma vida muito simples, mas grandes homens na presença de Deus. Até que tudo acaba, absolutamente tudo acaba e tudo recomeça com quem? Tudo recomeça com Noé.
Então, com Noé, recomeçam todas as coisas. Só tem um problema. Leia depois em casa. Da genealogia de Noé, você não tem ninguém em destaque. Você não tem ninguém em destaque. Depois que você pegar em casa e for lendo a genealogia dos 3 filhos de Noé, você não tem ninguém lá nesta genealogia dizendo, e andou com Deus, e Deus para si o tomou, e era homem valoroso diante de Deus, e buscava ao Senhor, e clamava ao Senhor. Então o que acontece? Aparentemente, espiritualmente, o mundo cai num problema muito sério espiritual, de tal ponto e de tal forma que Deus pega e diz, escolho Abraão, retiro Abraão da sua terra e da sua o quê? Parentela, e trago Abraão para um outro local, para onde eu vou começar uma nova história para a humanidade. Porque de Abraão viria quem? Viria Jesus, e de Jesus viria toda a salvação. É num contexto como esse que a gente olha para a Bíblia e a gente diz, meu Deus do céu, ninguém servia a Deus, ninguém temia a Deus, ninguém estava na presença de Deus, ninguém estava nos caminhos do Senhor. Será que a voz do Senhor não existia nessa época? Quer dizer, depois que Noé sai, sim, Noé levanta um altar, serve a Deus, glorifica a Deus, mas no máximo 48 horas depois está num porre danado e absolutamente nu. Aí você fica assim, meu Deus do céu, os filhos de Noé, você não tem nessa genealogia nada. Tanto é que, pincelando, Deus acha Abraão, que tem por nome na época Abrão, e Abrão não servia a Deus no seu tempo. Abrão é retirado de um lar cheio de ídolos. Abrão é retirado de um lar cheio de ídolos. Aí 2 perguntas se levantam. Vamos lá. Primeira pergunta. Então quer dizer que Deus fica em silêncio durante todo esse tempo depois de Noé? Será que não tem um filho de Noé? Será que não tem um neto de Noé? Será que não tem um bisneto de Noé? Será que não tem ninguém, absolutamente ninguém? Aí Deus tem que pegar Abrão e retirar e trazer para uma outra terra, tamanha influência maligna da cidade onde ele estava, dos parentes onde ele estava. Aí Deus retira Abraão e simplesmente traz Abraão aos 75 anos de idade. Já pensou nisso? Aos 75 anos de idade, Deus pega Abraão e leva para um outro canto, para Abraão se tornar o pai da fé. Quer dizer, não tinha palavra de Deus, quer dizer que até Noé, pelo menos, você tinha gente servindo a Deus e gente não servindo. Agora a coisa está tão feia que não tem ninguém. Graças a Deus pela vida de Melquisedeque. Louvado seja o nome de Deus pela vida de Melquisedeque. Melquisedeque, por tudo que acabamos de ler, é figura absolutamente histórica, real, e ele é um tipo daquilo que seria depois quem? Jesus Cristo, rei de Salém, rei de justiça, rei de paz. E a Bíblia não precisa descrever muita coisa sobre ele, basta a palavra de Deus só ter dito o que disse, já é o suficiente. Ele era sacerdote do Rei Altíssimo, do Deus Altíssimo. Então preste atenção. Salém ficava onde? É óbvio, Salém é o que depois nós chamamos de Jerusalém, e pela geografia bíblica, Salém se situava mais ou menos a 40, 45 quilômetros de onde estava Abraão, que era Hebrom. Abraão estava em Hebrom. Salém é um pouquinho mais abaixo, 40, 45 quilômetros. E o que é interessante é que ali estavam sim os jebuseus, tanto é que Davi adquire aquela terra dos jebuseus. E o que é mais interessante ainda, os jebuseus nunca serviram a Deus. Mas nesta localidade, neste exato local, existia um rei extremamente poderoso. Tanto é que quando houve a guerra contra Sodoma e Gomorra,
ninguém foi macho, ninguém foi homem de descer e conquistar Salém. Não passaram por Hebron, porque Ló estava aqui em cima, Abraão aqui embaixo, um pouco mais abaixo estava quem? Estava Salém, que hoje é Jerusalém. Não teve homem para descer e vir brigar com Abraão, e menos ainda homem existia para descer e continuar dominando tudo, porque geograficamente era a chance daqueles reis simplesmente descerem e conquistarem tudo. Já tinham tomado Sodoma e Gomorra. O que é descer e arrebentar com Abraão? O que é descer e arrebentar com Salém? Mas não tinha homem. Então, quem era Melquisedeque? Era uma figura histórica. E Melquisedeque, irmãos, rei de Salém, era um dos homens mais poderosíssimos do seu tempo. Por quê? Porque para Abraão se abaixar, se humilhar, se curvar para ser abençoado por alguém, esse alguém tinha que ser muito grande. Muito grande. Quando a gente lê assim, que Melquisedeque abençoou a Abraão, a gente fica assim com a noção nossa hoje, de mais ou menos assim, ô pai, bença. Aí nem escuta o pai falar, Deus te abençoe, já vai sair. Não era assim não, meu irmão. Nesta época os homens se abaixavam, se ajoelhavam, e o maior estendia a mão e abençoava o menor. Então quem era Melquisedeque? Além de uma figura histórica, conhecida no lugar, absolutamente dominante no lugar, politicamente forte no lugar, Melquisedeque, que era rei de Salém, então ele era dono de confederações ali, ele era dono de clãs ali, ele era um homem muito grande, muito forte, era simplesmente sacerdote do Deus Altíssimo. Pense comigo, nessa época, o que é ser sacerdote do Deus Altíssimo? Ou seja, Melquisedeque era talvez, não estou dizendo que era a única, mas era uma das únicas vozes de Deus na terra. Olha que fantástico. Abraão se abaixa perante ele, primeiro porque conhecia. Conhecia em razão de quem? De quê? Do poder político, do poder econômico e do poder social. Abraão não foi se abaixando perante Melquisedeque se não conhecesse. Havia alguma relação entre Abraão e o quê? Melquisedeque. Segundo lugar, isso prova que Deus nunca deixou na história de ter homens à sua disposição. Mesmo que não conheçamos a história, porque ela não foi registrada, mas Melquisedeque nasce de algum dos filhos de Noé. Melquisedeque tem conhecimento sobre Deus. Melquisedeque é um homem que se aprofunda na relação com Deus. Melquisedeque é escolhido sacerdote do Deus Altíssimo. E Melquisedeque é uma voz de Deus no seu tempo e no seu mundo. Porque o que era o sacerdote? Irmãos, creio, ninguém tem acesso direto a Deus. Ninguém tem acesso direto a Deus. Sempre existe a necessidade de um intermediário. E Melquisedeque era esse intermediário, esse sacerdote. Ele era alguém que sacrificava e que o mundo o procurava para voltar a ter paz com Deus. Com Deus. O trabalho dele é esse. Hoje nós só temos acesso direto a Deus porque Cristo franqueou a porta. Porque Cristo abriu a porta. Porque Cristo é irmão tão misericordioso que diz assim, tudo que vocês pedirem ao Pai, Ele vai dar. Agora, não quer pedir ao Pai, está com medo? Então pede meu nome ao Pai. Pronto. Cristo é o nosso intermediário, intercessor. Nós, que somos protestantes, temos essa diferença em relação ao catolicismo. Eles
viabilizam que qualquer outra pessoa possa ser intermediária entre Deus e o homem. Nós não somos Cristos, a gente é radical. Nós somos um povo radical, nós somos um povo mentalmente limitado, nós somos um povo intelectualmente limitadíssimo. Só Cristo é nosso intermediário e ninguém mais. Só Cristo. E esse Melquisedeque, ele é um tipo de Cristo no Velho Testamento. Então preste atenção. Nunca se preocupe com o Evangelho e com dificuldades ao Evangelho, com dificuldades à palavra de Deus, com dificuldades à presença de Deus. Deus nunca deixará de ter na terra representantes dele, homens com convicções absolutamente dele, homens que falem a verdade, que tragam a verdade e que manifestem a graça dele. Nessa época, a misericórdia de Deus era estabelecida por intermédio dos sacerdotes, o que continua depois na época da lei. E o que é interessante é o seguinte, é que você não tem aqui representante de Deus qualquer um, não. Você tem um rei poderosíssimo, um rei conhecidíssimo, um rei que talvez Abraão já tivesse tido alguma relação com ele, porque Abraão o reconheceu. E Abraão o reconhecendo, é muito interessante o diálogo que ele tem. Abraão não queria nada dos despojos. Abraão não queria nada dos despojos, porque ele não libertou. Se ele libertou, o despojo é dele. Isso é norma de guerra, o despojo é dele. Ele olhou inclusive para o rei de Sodoma e ele disse o seguinte, fica com o que é teu, não quero é nada teu, porque, meu amigo, ninguém vai dizer que alguém enriqueceu Abraão. Cara, olha que fenômeno. Ninguém vai dizer que enriqueceu Abraão. Abraão é orgulhoso, meu amigo. Abraão era nariz empinado. Tu não tem dimensão de quem é Abraão, não. Abraão era simplesmente maluco. Ele pega 4 reis, comandaram e arrebentaram 5 reis, significa que 4 reis levaram 5 reis e todo o seu despojo. Significa agora que Abraão não vai lutar só com 4 reis, Abraão vai lutar com 9 reis, porque quem sobrou do exército que faleceu diante do outro, tinha que servir agora o outro. Abraão, com 318 homens, olhou para os 2 companheiros confederados dele e disseram, está todo mundo dentro? Está dentro. Foram e arrebentaram. A estratégia foi fantástica. Lutaram com eles, esperaram eles descansarem. Depois que eles descansaram, à noite, Abraão disse, levanta todo mundo, nós vamos acabar com tudo, é agora. Vamos aproveitar que eles estão descansando e é agora. E foram vencer. Agora, olha que interessante. Um homem da altura de Abraão chega e diz, eu não quero nada teu, eu não quero parte tua, pega, leva, eu não sei quanto aos meus companheiros, os 2 que vieram comigo, mas eu não quero que ninguém diga que alguém enriqueceu Abraão. Abraão não ia se dobrar diante de qualquer um. Abraão ia receber a bênção de qualquer um. Abraão ia dizer, não, está aqui, porque tinha que se ajoelhar e esperar a bênção. Inclusive alguns historiógrafos, eles dizem que a posição correta era exatamente os 2 joelhos e as mãos assim. Os 2 joelhos e as mãos assim. Tu acha que Abraão ia fazer isso para alguém? Depois do que ele falou com o rei de Sodoma, que foi liberto por ele. Então, quem era Melquisedeque? Melquisedeque era um homem altíssimo e que era reconhecido na sua época. Irmãos, Deus não deixa de ter homens na terra. O problema é que às vezes os que são escolhidos por Deus ou brincam com isso, ou esquecem disso, ou se afastam disso. Mas Deus não deixa de ter homens na terra. Você pode ficar tranquilo. E aí o que acontece? Esse Melquisedeque, que é rei, que é poderoso, que é sacerdote do Deus Altíssimo, era quem? Veja que interessante. Você, entre Noé e Abraão,
você então tem o nome deste homem como aquele que preservava as escrituras até então existentes. Aquele que preservava o que era de Deus. Aquele que exercia o sacerdócio. Agora, olha que fantástico. O texto diz o seguinte, que Abraão acaba de vencer. Abraão diz, eu não quero nada, mas o que há de melhor que eu acabei de conquistar, eu quero 10%. Tem muita gente que diz que Abraão não dizimou do que era dele. O indivíduo que fala isso, tadinho, ele conhece pouca Bíblia e ele conhece menos ainda história. Amigo, meu amado irmão, olha que fantástico. Quando Abraão conquistou tudo aquilo, o direito de dispor já é de quem? É de quem conquistou. Abraão, então, quando estava devolvendo tudo aquilo para o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, ele fez com algo que era dele. Ele disse, a minha parte eu devolvo para vocês, que eu não quero ser enriquecido pelos outros não. Agora, presta atenção, a parte dos outros dois reis que estão comigo, eles é que sabem. Eles é que sabem. Agora, 10%, ou seja, que há de melhor, 10%, que era despojo dele, ele entregou para quem? Melquisedeque. Vamos juntos. E responda uma pergunta. Abraão entregaria alguma coisa a Melquisedeque se ele não conhecesse Melquisedeque? Vamos lá. O indivíduo chega na sua casa, oi. Olha, eu sou Melquisedeque, rei do Gama. E eu tenho direito aos seus dízimos. Você pode me dar? Você olha para o indivíduo e diz assim, filho, vai vender, vai trabalhar. Pergunte para mim se Abraão conhecia quem era Melquisedeque. Você hoje vai chamar a polícia de Zimbabue? É lógico. Pergunte se Melquisedeque apareceu a primeira vez na vida de Abraão. Abraão não era bobo. Abraão conhecia todo mundo. Abraão tinha os seus confederados. Abraão sabia quem era Melquisedeque. A Bíblia não diz, mas Abraão sabia quem era Melquisedeque. Agora me responda uma segunda pergunta. Será que foi o primeiro dízimo que Abraão entregou para Melquisedeque? Pastor, a Bíblia não diz. Sim, a Bíblia não diz. Por que será que Abraão pega o que há de melhor daquele despojo e entrega a Melquisedeque? Me responda. Quando é que a gente começa a dizimar? A gente começa a dizimar quando papai e mamãe dizem assim, ó, tá aqui a mesada. Caraca, vou comprar. Aí você diz assim, meu filho, acabei de te dar R$50. Você sabia que 5 é de Deus? Como assim 5 é de Deus? Deus é dono do ouro e da prata. O moleque é safado desde pequeno. Deus é dono do ouro e da prata. Sim, meu filho. Mas presta atenção. Ele diz que 10% volta para ele. Porque até 90% que está com você nem é seu, é dele. Ah, tá. Aí ele vai. Você entender muito bem, ele vai a segunda, vai a terceira, vai a quarta. Aí ele vai crescendo, vai lendo a Bíblia, vai entendendo o que é redenção, vai entendendo que ele, tudo que ele tem é de Deus. E que se Deus somente requereu 10%, qual é o problema? Aí ele vai dizimando. Vamos lá, você acha que aqui está a primeira vez que Abraão dizimou? E outra coisa, uma pergunta muito mais interessante. Se Abraão estava na terra dos seus pais quando foi chamado,
e Abraão vivia no meio de ídolos, como é que Abraão discerniu que aquela era a voz de Deus dizendo: sai da tua terra, sai da tua o quê? E vem para a terra que eu vou te mostrar. Quer dizer que você escuta uma voz, fica maluco e sai. Irmãos, eu não sei como, mas até no meio da idolatria tinha alguém da parte de Deus que conversava com Abraão. Abraão já conhecia há muito tempo a voz de quem? A voz de Deus. Deus não se deixa sem voz. E chegou um momento em que, de alguma forma, a voz de Deus toma Abraão de tal forma, toma Abraão de tal forma, toma Abraão de tal forma, que quando Abraão escuta a voz de Deus, ele sabe que é Deus que está falando. E se Deus está dizendo: ó, larga tudo, onde ele estava? O equivalente a hoje Nova York. O equivalente a hoje Nova York. Ah, pastor, mas morar em Nova York, pobre? Não, ele estava em Nova York como um dos ricos da cidade. Para onde ele foi? Com todo respeito, irmãos, com todo respeito, a nossa amada cidade. Eu não saio daqui, mas a comparação é essa. Ele saiu de Nova York e veio para o Gamão do povo. Está entendendo? Nosso Gamão. Tem tudo, tem isso, tem aquilo, tem governo, tem hospital, tem isso, tem aquilo, está ótimo. Mas quem é que deixa Nova York para vir para o Gamão? Com todo respeito. Eu amo minha cidade, eu não troco o Gama por Nova York. Eu não troco. Sei que estou falando besteira, mas eu não troco o Gama por Nova York. Mesmo sabendo de todas as viabilidades e possibilidades de uma cidade como aquela. Agora, você acha que alguém deixa Nova York e vem para o Gama porque ouviu pela primeira vez a voz de Deus e ficou encantado? Você quer ver que eu estou, o que eu estou falando? Quem era Maria? Maria, mãe de Jesus, era menina judaica, garota criada, não dentro do templo, que a mulher não podia entrar no templo, tadinho, do lado de fora do templo, mas criada com conceitos, entendimento, raciocínio. Você acha que Deus ia escolher qualquer uma para gerar seu filho? Você viu a dificuldade de Deus provar as coisas para Maria? Você viu quando ela cantou? Ela só cantou depois que ela recebeu a primeira notícia. Ela fez assim: tá, se cumpre minha vontade do Altíssimo. Aí Deus, para ajudar, Deus disse o seguinte: olha, tua prima está grávida. Ela, opa, tem algo errado, porque ela é velha e ela não pode gerar. Sai correndo para ver a prima. Quando chega e vê a prima, as crianças se comunicam. A prima fala com ela. Aí é que ela canta. E depois que ela canta, ainda não está muito satisfeita, não. Aí ela tem Cristo. Tem que vir pastor. Tem que vir magos. Tem que ter manifestação espiritual fantástica. E a Bíblia diz que quando ela apresentou no tempo que teve aqueles dois, tanto Ana quanto Simeão, ela ficava tudo guardando em seu quê? Por que uma mulher fica guardando tudo no coração? Que ela fica assim: encaixou agora isso, encaixou aqui no outro, encaixou aqui no outro. Você acha que Abraão ia sair da sua terra, sabendo das dificuldades, com todas as imprevisibilidades, botando a risco tudo, se ele anteriormente não já ouvia a voz de Deus? Você acha que esse foi o primeiro encontro de Abraão com Melquisedeque? A ponto de Abraão se dobrar e ser abençoado por Melquisedeque? Isso que está falando sou eu, não é a Bíblia. Eu creio que Abraão tinha contato com Melquisedeque
normalmente, num certo perfil, a ponto de reconhecê-lo como homem de Deus e sacerdote e abençoador, eu creio que Abraão, com normalidade, dizimava. A Bíblia não diz isso, sou eu que creio, e que este ato acontecido na vida dele foi mais um dízimo. Não foi um, foi mais um. Isso sou eu que creio, em razão de tudo que está no contexto. O tempo. Só para acrescentar algo, a historiografia, ela prova que Melquisedeque foi rei de Salém, e Salém, através de Melquisedeque, tinha o domínio de outras cidades. Existiam reis, e os reis eram reis da própria cidade, eram reis que dominavam a sua cidade. Melquisedeque dominava Salém e dominava também outras 173 cidades próximas a Salém. Então, ele era um rei poderosíssimo, era um rei que tinha influência muito grande. E só para confirmar o que você falou, Rio, outras cidades, para não serem naquela época dominadas por outras cidades, eles praticamente davam um dízimo para a pessoa, dizendo assim: ó, não me domine, a gente lhe paga uma quantia em determinado tempo para que nós não sejamos dominados. Não sei se foi esse o caso de Abraão, mas que aquela região da Mesopotâmia, que aquela região do Oriente Médio conheciam Melquisedeque, não tenha dúvida de que todos conheciam, porque enquanto cada reizinho que tinha ali dominava só uma cidade, havia um rei que dominava mais de 150 cidades. Esse rei, com certeza, ele era conhecido por toda aquela região e temido por toda aquela região. Então, o que você está falando é algo que é comprovado cientificamente, é comprovado pela história, entendeu? E olha que interessante, irmãos. Vamos juntos. Melquisedeque tinha uma característica que nos faz pensar que o dízimo que Abraão entregou não era dízimo de coação estatal. Ele tinha uma característica: ele era sacerdote do rei de Deus Altíssimo. Ele era a voz de Deus na terra. Ele era a voz de Deus na terra. Daí dá para compreender porque o nosso amado neto de Abraão, Jacó, disse a Deus: olha, se eu for e se eu voltar em paz, com prosperidade, com absolutamente tudo, eu te darei o dízimo. Promessa de Jacó para com Deus. Deus ia receber dízimo? Quem ia receber o dízimo de Jacó? Os sacerdotes do Deus Altíssimo que existiu naquela época. E que não havia nome. O único que conhecemos era quem? Melquisedeque. Agora olhe para mim, olhe para mim. Isso aqui é fantástico, eu adoro isso. Melquisedeque tinha que receber dízimo para sobreviver. Melquisedeque precisava de grana para viver. Melquisedeque precisava de grana com os levitas, porque trabalhava no templo e não tinha como comer. Melquisedeque só recebia porque era do Deus Altíssimo sacerdote. Só que era diferente. Era um sacerdote que era rei, era um sacerdote que não tinha o que fazer com mais dinheiro, e que os outros
lhe dizimava, não para sobreviver. Ele era rei de paz. Ele era rei de quê? O poderio dele se impunha pela paz. Segundo lugar, ele era rei de justiça. Os povos vinham a ele para resolver seus problemas. O poderio dele se impunha pela justiça. Então, olha que interessante. Eu estava lendo isso, Lutero. Melquisedeque recebia dízimos não para ir e arregaçar o pequenininho, arrebentar o pequenininho. Ele recebia dízimos porque desde o jardim do Éden, Deus tem o direito de separar algo e dizer: isso eu não quero que você toque, isso é meu. E até o que eu dou para você também é meu. O salmista chega ao ponto de dizer: até o que te damos é teu. O dízimo nessa época era pago aos sacerdotes do Rei Altíssimo, não para eles sobreviverem do dízimo e gerirem as coisas do templo. O dízimo era pago como reconhecimento da misericórdia de Deus por alguém. Depois é que com a lei o dízimo passou a ser pago, porque tinha que tirar gente do meio do povo, deixá-la sem absolutamente nada para trabalhar manhã, tarde e noite. Aonde? No templo. Agora, olha que fantástico, Heloísa. A Bíblia é fantástica demais. Eu na quarta-feira vou aprofundar um pouquinho mais, mas eu já quero trazer dois conhecimentos para os irmãos. Em Hebreus 7, por que será que o apóstolo Paulo diz assim: tchau, Melquisedeque, entre Cristo? Por que será? Não é estranho? Está falando de Melquisedeque, está falando de Abraão, está falando. Aí de repente o apóstolo Paulo diz assim: Melquisedeque era sombra do que ainda viria. Melquisedeque era sombra do que ainda viria. Quem viria? Cristo. Por gentileza, olha que interessante. O Salmo 110 que nós já lemos, você tem o estabelecimento. Não tire o dedo de Hebreus 7. Crianças, só um pouquinho. Não tire o dedo de Hebreus 7. Salmo 110. No Salmo 110, você tem Deus falando com Cristo. Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que te ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos. Ouvindo do próprio seio da alma será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de quê? Olha que fantástico. Cristo é sacerdote eterno. Marquinhos, não tem como chegar a Deus sem Cristo. Acabou. Ele é o sacerdote eterno. A gente só chega a Deus por Cristo. E Ele é
sacerdote segundo a ordem de quem? Olha que interessante. Volte para Hebreus. É muito interessante o texto. Em Hebreus, você tem Melquisedeque apresentado antes da lei. Você tem o nosso querido autor dizendo que a lei e o sacerdócio duram até Cristo, porque Cristo traz a nova lei e Cristo é sacerdote segundo a ordem de quem? Melquisedeque. Escute. Versículo de número 5. Os que descendem, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que não tenham descendido de Abraão. Mas aquele quem? Melquisedeque, cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de quem? Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem, ali aquele de quem testifica que vive. Abraão, ao pagar dízimo a Melquisedeque, estava, na verdade, dizimando a Cristo. Que não precisa. E olha que lindo. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, paga o quê? Dízimos. Porque Levi estava no ombro do seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro. Olha para cá, olha para cá. Quando Abraão se ajoelhou para ser abençoado, após entregar os dízimos, quem estava entregando os dízimos não era só quem? Abraão. Porque no futuro viria Isaac. Depois de Isaac viria quem? Jacó. E depois de Jacó viria quem? Levi. Filho, neto, bisneto. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo que Levi, que recebia dízimos, pagou o dízimo a quem? A Melqui, porque ele estava nos ombros de quem? De Abraão. Abra Gálatas capítulo 3. Irmãos, só comecei Hebreus. Tem muita coisa para quarta-feira. Os irmãos ficarão assustados na quarta. Na quarta-feira passada, nós tivemos a alegria de mostrar o dízimo no Novo Testamento, e agora só estamos ratificando. Abra comigo Gálatas capítulo 13. Olhem, sensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer-lhes a verdade a vós perante os olhos, que Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenha pregado tanto? Será que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
É o caso de Abraão que creu em Deus. Isso lhe foi imputado o quê? Abraão, quando creu em Deus, não tinha lei, tinha fé. Abraão, quando dizimava, não tinha lei, tinha o quê? Tinha fé. Abraão, quando dizimava alguém que não precisava de dízimos, porque era um ato de reconhecimento da soberania de Deus na vida dele. Abraão nunca perguntou o que Melquisedeque fazia com os dízimos. Abraão nunca quis saber se Melquisedeque jogava os dízimos no lixo. Quem vai prestar contas é Melquisedeque com Deus. Abraão só tinha fé. Olha que lindo agora. Versículo 7. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de quê? Cara, olha que lindo. Gente, olha que lindo isso. Quando Abraão estava dizimando, eu e você estávamos dizimando. Gente, isso é fantástico. Porque Abraão não gerou só filhos no mundo natural. Abraão gerou filhos no mundo o quê? Espiritual. O autor de Hebreus fala só com os judeus, dizendo o seguinte: rapaz, diz-me algo tão sério, que quando Abraão estava dizimando, Levi, vamos lá, Abraão, Isaac, Jacó, Levi, filho, neto, bisneto. Seu bisneto estava o quê? Estava dizimando com ele. Porque Abraão é representante de uma raça. Eu não dizimo por causa de lei. Eu dizimo por causa do meu pai. Meu pai que era poderoso. Meu pai que era fantástico. Meu pai que tinha o nariz empinado. Meu pai que não se quebrava diante de ninguém. Meu pai é o pai da fé. Reconheceu que existia, da parte de Deus, homens de Deus, e entrega para ele, naquele episódio, 10% do que conquistou, e que eu pessoalmente creio que não foi a primeira vez e não foi a última. Se meu pai, que reconheceu isso, louvou a Deus por causa da sua soberania em razão dos dízimos, meu pai estava esperando também de mim a mesma atitude. Não é só de Levi. A sua descendência carnal é também sua descendência o quê? Espiritual. Não é difícil entender. É simples. E calma que eu ainda não entrei em Hebreus 7. Só estou começando. Aí fica fácil entender. Fica muito fácil entender. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9. Fica muito fácil. Já estudamos a fundo na quarta-feira, 1 Coríntios 9. Fica fácil entender porque Paulo estava revoltado com a igreja. Vamos ler e terminar? Tá bom? 1 Coríntios capítulo 9. Não sou eu apóstolo? Não sou eu livro? Não vi eu Jesus Cristo Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Paulo está dizendo, vem cá, se a galera por aí acha que eu não sou apóstolo, eu sou apóstolo. Vocês são a minha obra no Senhor. Na quarta-feira eu falei algo que chocou um pouco a igreja, mas eu quero lhe chocar também. Escute, quando eu olho para cada um dos irmãos, eu me lembro do meu pai. Porque vocês são a testemunha viva de que meu pai era um homem de Deus. Sabia? Cada um de vocês é testemunha viva de que meu pai era um homem de Deus. Vocês são a prova de que Deus
esteve nesse lugar usando aquele velhinho. E Paulo olha para a igreja de Corinto e diz assim, ó, vocês são a prova do meu apostolado, a prova de que eu sou homem de Deus. Aí olha o versículo 2, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado. Vós sois a prova de que Deus me escolheu. Versículo 3, esta é a minha defesa para com aqueles que me condenam. Não temos nós o direito de comer e beber. Quer dizer, porque eu estou no evangelho, eu não posso comer e beber. Não temos nós o direito de levar conosco uma mulher, irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas. Quer dizer, a gente é apóstolo? Ninguém crê que a gente é apóstolo? Aí por isso fecham a mão e eu estou aqui, ó, trabalhando para poder levar o evangelho. Aí o argumento agora é um pouco mais pesado. E se eu tivesse mulher? E se eu tivesse mulher? Aí eu não poderia levar minha crioula comigo? É isso que ele está dizendo. Eu não poderia levar? Porque ela ia passar fome? Não, mas ele não está falando de dinheiro, pastor. Ah, é? Não temos, versículo 5, não temos nós o direito de levar conosco uma irmã, como também os demais apóstolos e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Todo mundo deixou de trabalhar, todo mundo está na obra, todo mundo se arrebentando, agora só eu e Barnabé que estamos ferrados, sem direito de deixar de trabalhar, para pregar o evangelho para vocês, porque vocês são mão de vaca. Quem jamais milita a sua própria custa? Hein? Quem é um soldado que vai lutar e fica pensando que vai comer? Quem planta vinho não come do seu fruto. E quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque a lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que triga o grão. Porventura Deus tem que cuidar de bois? Ou não está falando sobre nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança de que debulha, e deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos coisas espirituais, é muito colher de vós as carnais. Se outros participam desse poder sobre vós, aí aqui ele está falando de César, ele está falando dos imperadores, ele está falando de gente que tirava deles os tributos. Porque não mais justamente nós? César não te dá nada, César só te rouba, César te passa a perna, César te arrebenta, César te toma tudo, e não te dá nada, eu te dou. A palavra é da vida, eu te ensino a Bíblia, eu te levo água da vida, eu oro por você, eu estou com você no momento da dificuldade, quando tem que enterrar sou eu que estou com você, quando você está acabado sou eu, aí eu que estou com você, te beneficiando, aí eu não tenho direito a nada. Mas nós não usamos desse direito. Por quê? Porque a igreja de Corinto era mão de vaca. Antes suportamos tudo, por não nos tornarmos impedimento para o evangelho. Mas eu quero que vocês saibam uma coisa: não sabeis vós que os administradores do que é sagrado comem do que é limpo, e que os que de contínuo estão no altar participam do altar, ou seja, no Velho Testamento, Deus não deu dízimo e ofertas a quem estava dentro do tempo trabalhando? Pois é, como é que é no Novo? Versículo 14. Assim também ordenou o Senhor. Quem ordenou? Eu, Paulo? Eu, Paulo? E por que está assim também? Por que está assim também? Aos que anunciam o Evangelho, que vivam de quê? Não. Aqui não está escrito dízimo, nem oferta. Então eu não creio. Então tá bom, não precisa crer. Vá ao Velho Testamento,
e vejo que era do altar. Do altar eram os dízimos, eram as ofertas. Deus continua sendo Deus, irmãos. E o pior, Cristo é sacerdote da ordem de o quê? O pior, se meu pai dizimou, aí eu não vou dizimar. Mas ele é dono de tudo, sim. Ele é tão dono de tudo. E aí vou terminar agora, prometo, com calma. Termina agora. Ele é tão dono de tudo que ele em Levítico 27 diz assim. Levítico 27 diz assim. Versículo 30. Todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores do Senhor, são santas ao Senhor. Todas as dízimas do campo são santas ao Senhor. Versículo 32. Todas as dízimas das ovelhas e das vacas é santo ao Senhor, porque o dízimo será santo ao Senhor. Ah, mas o que Deus quer com vaca? O que Deus quer com ovelha? Números 18. Números 18, versículo 20. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra, possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma terás, pois eu sou a tua possessão e a tua herança. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério na tenda da congregação. Eu dizimo ao Senhor que o Senhor faz o que Ele quer com o dízimo, Ele é dono da ouro e da prata mesmo. E o que Ele faz com o dízimo? Ofertas alçadas, Ele entrega tudo a Levi. Aí Paulo, lá no Novo Testamento, diz o seguinte: no Velho Testamento, quem comia do altar não era quem trabalhava? No Novo Testamento, tem direito a comer também quem trabalha no Evangelho. E vocês estão sonegando o meu direito. Mas não vou cobrar, não. Não vou cobrar, não. Mas vocês estão sonegando o meu direito. E quem diz isso não sou eu, Paulo. Quem diz isso é o Senhor. Aí eu te mostrei na quarta onde é que Cristo diz isso. Só que eu dizia não porque Paulo fala isso. Eu dizia porque eu sou filho de Abraão. As bênçãos do meu pai espiritual estão sobre mim. E se meu pai era dizimista, eu não vou ser. Calma, que o dízimo está até no Apocalipse. Tenha calma, nós vamos chegar. Te espero na quarta, tá? Sim, meu amor. Eu quero falar algo, porque eu nasci numa católica. Sim, meu amor. E interessante que meus pais eram dizimistas na igreja católica de São Sebastião. E eles tinham muito prazer, né? Ele dizimava e ele falava: Deus abençoou muito mais. Mas eu não entendia muita coisa, né? Então eu penso assim, ele era católico, ele aceitou Jesus já no leito da dor, né? Mas ele era fiel mesmo, meus pais eram fiéis. Tem uma irmã que é católica praticamente, e ela é dizimista. E eles não têm essa dificuldade. Assim, sabe? Aqueles fiéis não têm essa dificuldade, porque eles sabem que o padre, eles vivem da obra, então eles têm prazer de estar entregando, de ajudando, fazendo. Eles alegria, têm prazer, né? Alegria.